No vasto cenário global onde as tensões geopolíticas oscilam como as marés imprevisíveis, o conflito na Ucrânia continua a capturar a atenção mundial. Hoje, mergulhamos nos desenvolvimentos em curso na frente ucraniana, onde o exército russo tem feito avanços incrementais. Nosso foco começa na região ao redor de Donetsk e Zaporozhye, estendendo-se para as áreas onde Donetsk e Luhansk se intersectam. Relatórios recentes destacam o progresso constante da Rússia entre Novosilk e Rinopil, avançando a meros quilômetros dos arredores de Novopil. A importância estratégica desta área, uma combinação de Novosilk e Rinopil, não pode ser subestimada enquanto as forças russas se aproximam de Selianpul. Os avanços consistentes, que se estendem por 3 a 4 dias, sugerem uma intenção calculada de tomar o controle de Novopil. Este avanço não é isolado, pois movimentos semelhantes foram notados em Troitsk, enfatizando ainda mais a intenção do exército russo de solidificar suas posições ao longo de linhas críticas. Em uma narrativa que lembra um jogo de xadrez, cada movimento feito pelas forças russas parece ser parte de uma estratégia maior destinada a capturar áreas-chave. A captura de Kotelarivka, seguida por um movimento em direção a Troitsk, ilustra uma abordagem metódica para ganho territorial. Como sugerem os relatórios, as forças russas entraram em Troitsk, capturando quase metade da localidade. Esta progressão destaca a persistente estratégia russa de expandir o controle ao longo da fronteira entre Donetsk e a região de Dnipropetrovsk. Nos últimos dias, grupos de infiltração russos supostamente entraram em Dnipropetrovsk, embora a confirmação oficial de controle ainda esteja ausente. A proximidade das posições russas a Dnipropetrovsk sugere um potencial para incursões adicionais, mas o desafio permanece em manter o controle sobre esses territórios. O vasto espaço entre Kotelarivka e Nilpavlivka apresenta um desafio logístico, complicando os esforços para consolidar posições neste terreno aberto. No entanto, o foco russo parece ser capturar Troitsk, Horlivka e Bogdanivka, com um olho em estabelecer posições na fronteira entre Donetsk e Dnipropetrovsk. Esta ambição, embora simbolicamente significativa, também reflete uma estratégia de comunicação mais ampla, destinada a mostrar ganhos territoriais. À medida que o exército russo continua seu avanço, a narrativa de pressão e captura se desenrola em diferentes frentes. Movendo-se para o norte, encontramos a localidade de Uspenivka, um ponto de discórdia onde o controle oscilou entre as forças russas e ucranianas. A recente captura do espaço entre Uspenivka e Solone pelo exército russo destaca a natureza dinâmica do conflito nesta região. Mais a nordeste, as forças russas avançam na área ao sul de Kostiantynivka, avançando de diferentes direções. A captura de Novo-Olenivka desbloqueou novas vias de avanço, permitindo que as forças russas estendam o controle e apliquem pressão nas posições defensivas ucranianas. A potencial queda de Alexandropol ressalta a importância estratégica dessas manobras, pois o controle sobre esta localidade poderia abrir novas frentes para o avanço russo. Enquanto as forças russas continuam a pressionar em direção a posições-chave, o potencial para um conflito expandido paira no ar. O exército ucraniano conseguirá manter seu terreno ou os avanços russos irão remodelar o mapa desta região conflituosa? Ao explorar esses desenvolvimentos, lembre-se de curtir e se inscrever para mais atualizações sobre esta história em desenvolvimento. Fique atento para a próxima parte. Enquanto nos aprofundamos na narrativa do conflito, a situação no leste da Ucrânia permanece precária. A estratégia do exército russo de cercar e pressionar as posições ucranianas está se tornando cada vez mais evidente. Em áreas como Pokrovsk, perto da localidade de Uspenivka, o controle que antes oscilava agora se inclina a favor dos russos, à medida que capturam uma área cinzenta previamente contestada. Este movimento, embora talvez menor em uma escala maior, sinaliza um empurrão consistente das forças russas para consolidar seu domínio em pontos estratégicos. Mudando o foco para o Nordeste, o exército russo continua seu avanço multidirecional ao sul de Kostiantynivka, pressionando ao norte de Suwałki, ao norte de Sinov e na área ao redor de Tarasivka. A captura de Novo-Olenivka
permitiu que as forças russas se movessem ao longo de rotas críticas, potencialmente ameaçando os flancos de Kostiantynivka. Esta posição estratégica prepara o terreno para novos avanços, com o objetivo final de cercar e pressionar localizações-chave como Sari e Zamikola e Staromykolaivka. Alexandropol, uma cidade de valor estratégico, recentemente caiu ou está prestes a cair sob controle russo. Este desenvolvimento é crucial, pois permite que as forças russas exerçam pressão direta sobre as posições defensivas ucranianas em Sari e Staromykolaivka. A captura de Alexandropol pode abrir novas avenidas para os avanços russos, ameaçando rotas de suprimento e potencialmente forçando retiradas ucranianas. Esta tática de flanqueamento e cercamento, empregada pelo exército russo, busca explorar fraquezas na defesa ucraniana. No atual jogo de xadrez de controle territorial, a captura de Alexandropol destaca o delicado equilíbrio de poder. Enquanto as forças ucranianas se preparam para potenciais ofensivas russas, a questão permanece. Elas conseguirão se adaptar e manter seu terreno, ou os avanços russos continuarão a erodir suas defesas? Movendo-se mais ao norte, chegamos à cidade sitiada de Kostiantynivka, sob pressão de múltiplas direções. Embora as linhas russas permaneçam à distância, a intenção de cercar a cidade é clara. Kostiantynivka, um centro logístico para a frente de Donetsk, é crucial para manter as linhas de defesa ucranianas. A importância simbólica e estratégica da cidade não pode ser subestimada, enquanto as forças russas intensificam suas ações ofensivas. Da mesma forma, Chasiv Yar, outra cidade crítica, tem visto níveis flutuantes de conflito ao longo do último ano. Relatórios recentes indicam que as forças russas capturaram uma pedreira ao norte, expandindo seu controle e mantendo pressão sobre as posições ucranianas. Este ganho incremental, quando visto ao lado dos avanços em Novo Olenivka, sugere um esforço coordenado russo para desestabilizar as defesas ucranianas e potencialmente ameaçar Kostiantynivka. A situação permanece fluida, com ambos os lados disputando o controle em uma batalha de alto risco por domínio estratégico. Enquanto as forças russas visam criar um semicírculo ao redor de Kostiantynivka, o potencial para um avanço decisivo se avizinha. As apostas são altas e os resultados incertos. As forças ucranianas conseguirão manter suas linhas de defesa, ou os avanços russos abrirão caminho para um cerco mais amplo? Enquanto continuamos a monitorar esses desenvolvimentos, seu apoio através de curtidas e inscrições é inestimável. Fique conosco enquanto exploramos a parte final desta história em desenvolvimento. Enquanto mergulhamos no segmento final desta narrativa em desenvolvimento, mudamos nosso foco para a região de Siversk, uma área que tem visto significativa atividade russa. O exército russo está fazendo avanços notáveis nas proximidades de Hrihorivka, situada ao norte de Siversk. Em desenvolvimentos recentes, as forças russas também têm como alvo a localidade de Verno-Kamianska, uma área anteriormente contestada e caracterizada por seu estado ruinoso. A capacidade das forças ucranianas de conter os avanços russos neste setor tem sido desafiada à medida que os movimentos russos recentes empurraram as posições ucranianas ainda mais para trás, alterando o cenário estratégico em uma região conhecida por suas defesas resistentes. Este setor, frequentemente destacado por sua resiliência ucraniana, agora enfrenta um futuro incerto, enquanto os avanços russos testam os limites de suas defesas. A captura de Hrihorivka e Verno-Kamiansk pelas forças russas pode sinalizar um ponto de virada, potencialmente ameaçando a estabilidade de Siversk em si. O potencial para assaltos russos nessa cidade, estrategicamente significativa, cresce, colocando as forças ucranianas em uma posição precária. A questão permanece se as defesas ucranianas, que se mantiveram firmes no passado, podem suportar esta renovada pressão russa. Ao desviarmos nosso olhar para outra área crítica, a localidade de Nove, testemunhamos uma ofensiva russa renovada. Após um período de consolidação e reagrupamento, as forças russas retomaram seu avanço, capturando a área florestal de Ipobe. Este progresso além de Nove reflete um esforço contínuo das forças russas para expandir seu controle e manter o ímpeto em suas ofensivas.
No entanto, no contexto dessas manobras militares, uma narrativa diplomática mais ampla se desenrola. O anúncio da Rússia de uma trégua para as comemorações do Dia da Vitória introduz um potencial intervalo nas hostilidades. Esta trégua proposta, que lembra cessar-fogos anteriores, levanta questões sobre as intenções estratégicas por trás dela. Este período de calmaria fornecerá um alívio para as forças ucranianas, permitindo que se reagrupem e fortaleçam suas posições? Ou servirá como uma pausa estratégica para as forças russas consolidarem seus ganhos e se prepararem para futuras ofensivas? A dinâmica desta trégua, se honrada, pode influenciar a estabilidade da frente nos próximos dias. O cenário geopolítico é ainda mais complicado por negociações em andamento entre a Rússia e os Estados Unidos. Declarações recentes de autoridades americanas, incluindo o vice-presidente J. Ivans, revelam as complexidades dessas negociações. As exigências da Rússia, provavelmente centradas em torno do controle territorial das 4 regiões de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, contrastam com propostas dos Estados Unidos para congelar a linha de contato. O jogo de xadrez diplomático continua, com ambos os lados navegando um cenário de interesses conflitantes e imperativos estratégicos. Ao navegarmos por estas águas turbulentas, a resolução deste conflito permanece ilusória. Os esforços diplomáticos conseguirão preencher o fosso ou o conflito militar continuará a ditar o curso dos eventos? A história em evolução da luta da Ucrânia ecoa além de suas fronteiras, lembrando-nos das complexidades e das apostas envolvidas neste conflito. Ao concluirmos esta investigação, deixamos você com uma pergunta. Qual papel a diplomacia internacional pode desempenhar na definição do futuro deste conflito? Seu envolvimento através de curtidas e inscrições nos ajuda a continuar explorando estas narrativas cruciais. Obrigado por fazer parte desta jornada e fique ligado para mais insights sobre esta história em evolução.